variáveis, né, que você vai pesquisar, eu só mexia a cabeça, assim, porque eu não fazia ideia do que era uma variável, né? E aí lá, tipo, comecei a estudar assim no susto, né? E eu me lembro que eu não tinha livro, daí eu ia na Unifesp, né, que é mais perto da minha casa, e aí eu ficava lá na biblioteca estudando sobre pesquisa e tentando entender assim como é que eram esses processos, né? E eu não quis pedir bolsa do mestrado porque eu tinha acabado de entrar nos lugares que eu queria muito trabalhar, né, como profissional. Eu primeiro saí de um trabalho porque eu falei, não, vou me dedicar ao mestrado. E aí, quando eu entrei no mestrado, eu fui chamado para dois lugares que eram meu sonho de atuação. Então, eu decidi não ir atrás de bolsa. E, assim, não sei se foi um erro, mas, assim, foi um período muito difícil, né? Porque daí eu fazia os atendimentos domiciliares desses participantes. E aí, falando já de atendimento domiciliar, né? Aquela coisa tudo que vai entrando. Tinha dia que eu chegava e falava assim, eu pensei de chamar minha vizinha também. Então, é todas essas questões assim que, em pesquisa, querendo ou não, a gente precisa trabalhar dentro de uma metodologia, né? Então, assim, minha vontade seria, traz a vizinha, solta o cachorro, né? Mas pensando, né, em metodologia científica, pensando no meu objeto ali, né, não que eu queira direcionar os meus achados, mas assim, eu preciso de uma estrutura. Então, eu acho que tudo isso foi difícil, assim, foi complicado e hoje em dia talvez eu teria pegado essa bolsa, né, deixado o trabalho um pouco para depois, porque eu comecei a dar defeito mesmo. Eu digo comecei a falar para minha orientadora, professora, eu estou dando defeito, né? Preciso fazer as coisas mais devagar, assim. Então, mas de qualquer forma, assim, por exemplo, tem umas ações que eu acho fantásticas, assim, eu tive a oportunidade, eu adoro pesquisa longitudinal e nas faculdades, né, de gerontologia, tanto USP quanto Unicamp, tem uma pesquisa fantástica que se chama Fibra, onde eles vão coletando periodicamente os dados desses idosos, né, que moram, tanto aqui em São Paulo quanto lá em Campinas. E aí muitas pessoas da gerontologia acabam fazendo essa pesquisa em cima dos dados do Fibra, né, correlacionando aí várias variáveis. Então eu acho que é um privilégio muito grande, né? A gente ter esses caminhos aí da pesquisa longitudinal, ter um banco de dados, isso é bem bonito, né, também. Mas, enfim, são os perrengues da pesquisa. A longitudinal é o chique. Ah, eu adoro. Gosto bastante. Longitudinal é a melhor maneira. Desculpa só falar, mas o longitudinal eu acho que é um dos segredos da musicoterapia, é o longitudinal. Sim. Roger, me permita discordar de você. Eu acho que quando a gente vai pesquisar, a gente tem que ter muita paixão, a gente tem que ter um tesão. Você não tem ideia, cara. Se isso não te comer a alma, você vai embora. Eu falo por experiência própria. E ainda imagina eu sendo paulista, tendo que morar em Porto Alegre, conhecer uma outra cultura, outras pessoas, né, outra ideia de pensamento, e aí conhecer ciência, porque todo mundo comentou aí, né, iniciando pelo Roger, realmente a gente vê que na faculdade a gente não teve essa questão, né, da metodologia, de entender da epidemiologia, né, e aí a gente vai aprender no caminho, né, já bonde andando. E só para vocês verem rapidamente, quando eu entrei, eu passei na prova na Federal do Rio Grande do Sul, na FAMED, Faculdade de Medicina, Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu fui fazer entrevista com o meu orientador e quase todos os professores, todos os doutores, todos os médicos da saúde, né, da pediatria, e a secretária. E aí também me deram uma dica, os colegas, briga com todo mundo na universidade, até com o reitor, menos com a secretária do PPG. E é verdade, não brigue com a secretária do PPG, porque ela é que resolve a vida de qualquer aluno lá, né? O Roger tá balançando a cabeça, ele sabe o que eu tô falando. E aí eles me fizeram a entrevista, né, sobre o que eu era, falei da minha formação, de onde eu era, musicoterapia, perguntaram até meu time de futebol, falei que era São Paulino, tal, não sei o quê. E aí o meu orientador, que ia ser meu orientador, vira para mim e fala assim, tá bom, mas tchê, né, quer dizer, gaúcho, qual que vai ser a escala que você vai usar? Aí eu fiquei assim naquele transe, como o Mauro, né, disse, né, quando ele ouviu, né, a palavra que eu tinha ouvido. Eu pensei comigo, será que ele está falando em dó maior, talvez a relativa menor?
né? O Lá menor, não sei, o jônio, escalas gregas, né? Deve ser esse naipe ali, já imaginei já o desenho do braço. E ele, meu silêncio, na minha loucura mental, ele sacou que eu não tinha ideia nenhuma do que ele estava falando desse cara. Aí ele falou, deixa eu te ajudar, guri. Por exemplo, na área da psicologia, o pessoal usa escalas para dizer, por exemplo, humor. Se o paciente está feliz, está triste, tem umas caras... Aí eu falei, né? Tipo, é isso, né? Eu achei que era dó maior, era sei lá o quê. E aí, então, assim, tomei na orelha, né? Mas ainda bem que eles gostaram de mim, eu tinha passado na prova também. E esse professor acabou pegando eu para ser orientador. É um epidemiologista. Talvez foi por isso que ele pegou, eu vou ter que ensinar esse moleque bem, né? Mas foi uma sorte, porque a Clarinha disse uma coisa que é verdade. A gente, quando vai entrar, a gente entra numa linha de pesquisa, por vários motivos que a gente discutiu. Certo e errado, a gente entra, né? Às vezes a gente quer fazer um trabalho qualitativo, mas o nosso orientador está mais no quantitativo, porque ele quer produzir um artigo para uma revista que só aceita trabalho quantitativo, tem essas questões, né? Eu tive sorte porque esse professor para mim falou assim, você pode fazer musicoterapia com o que você quiser, até com formiguinhas. O que eu vou pegar no teu pé, que é a minha pesquisa, é a questão da epidemiologia. Então eu adorei, porque eu queria pesquisar com surdos, pude, porém, imagina, Roger, ele jogou um ECR no meu colo. No mestrado, eu nem sabia o que era escala de avaliação, né? Porque a INTEP veio depois, todas essas coisas que a gente vê depois. Eu fui fazer um ensaio controlado randomizado. Até a menina do PPG ela falou, você é maluco. Eu falei, eu sou, mas vou fazer. Estou aqui para fazer, vamos fazer, né? Então, por isso que eu falo do prazer, do tesão, sabe, Roger? Porque, cara, eu fiz a pesquisa de mestrado em 2014. Em julho de 2014 foi Copa do Mundo no Brasil. Copa do Mundo no Brasil sempre para, principalmente quando a Copa do Mundo é no Brasil, imagina. E aí, o que acontece com a pesquisa do cara, fazendo nas escolas? Não acontece, porque não tem aula, a galera não vai. Então, assim, é uma loucura, né? Mas ele saiu, né, da pesquisa, então tiram ele. Não, ele continua, porque a estatística tem que contar aquele cara. Né? Aquela coisa que você fala, mas você não entende, mas o cara não tá, mas ele tava. Então você vai ter que contar, ele vai abaixar. É uma coisa louca que você discute com os caras. Na pesquisa, o que eles me falaram assim, o pesquisador está puxando, tá com uma charrete, daí a tua paixão é um monte de cavalos que está puxando a pesquisa. Sim, não, concordo contigo. Se você soltar toda a tua paixão nos campos, eles vão sumir. Então a questão não é que você não tem que ter paixão, acho que eu me expressei mal, mas é você dar um jeito de você ter um controle sobre essa paixão. De não cegar. Ela, eu entendo que assim, você tem que ter uma paixão controlada no sentido de não ver o resultado por si, porque o resultado pode ser legal ou pode ser naquilo que você não esperava, que é o que eu aprendi em epidemiologia. Cara, o resultado deu o que você pensou ou não, ele vai ser publicado. Até porque publicar e dizer, eu fiz isso, não deu certo, é conhecimento que você está partilhando com os colegas, né? Então é isso que a gente aprende na cadeira. Mas é isso mesmo, é não ter essa paixão no sentido de ficar cego, mas é a paixão no de desejo de fazer, porque, cara, por mais que recebe a bolsa da CAPES, da CNPq, por mais que você faça tudo, cara, que você toque no barzinho, no Porto Alegre, na Cidade Baixa, com uma banda de rock para tirar um dinheirinho no final de semana, sabe, o dinheiro falta, um monte de coisa, então você tem que ter o lance da alegria disso. E, assim, tem muitas outras, Gil, para contar sobre dificuldades em pesquisa, né? Aí depois vem o doutorado, tudo, mas acho que vai demorar muito. E aí, quando você só falou da questão pública, né, em musicoterapia, eu vou partilhar com vocês e quem ouvir também esses podcasts depois, que eu, como trabalho na área da surdez, e o meu doutorado foi específico na área do implante coclear, trabalhei com otorrinos, com fonos, né? Fiquei muito feliz com a defesa que eu fiz e tal. Não encontrei exatamente o que eu queria na análise imunológica, Roger, né? Estatisticamente não deu aquilo que eu queria, mas, né, a gente tem que escrever o trabalho. Um sonho que eu tenho, Gil, que você quer mudar a área pública, quem sabe, não sei se por mim ou por uma equipe que eu possa criar, fazer parte, não sei. Talvez eu estou pensando muito, mas fazer parte de uma equipe que possa, no Brasil, a musicoterapia ser uma das terapias oficiais de quem faz o implante coclear. Que hoje a gente tem a fono, por exemplo, e isso é um sonho particular que eu tenho, então a gente tem que trabalhar, tem que pesquisar, tem que escrever, tem que usar a escala maior, menor, a escala INTEP, a escala do Bruxa, a escala que vier, do Roger, do Renato, né, do Gatino, para poder, quem sabe, um dia, falando de políticas públicas, ter a musicoterapia em vários âmbitos, né, mas principalmente também de uma pessoa que faz implante coclear e pode também usufruir da musicoterapia
porque a gente sabe que é a reabilitação auditiva primeiro, para depois ter a reabilitação da fala, e a gente está cansado e careca de saber que a musicoterapia ajuda demais nessa questão, e não porque não está inserida nesse âmbito também. Então, falando de política pública, é um sonho. Quem sabe um dia eu consiga. Ou faça parte, ou pelo menos veja alguém fazer isso. Eu ia mencionar também uma questão bacana, que aqui a Priscila Molin, que é uma musicoterapeuta aqui de São Paulo, ela fez esse levantamento aqui também. A Clara estava falando, eu lembrei disso. Agora, como colaboradora da PEMESP, ela está fazendo os levantamentos, e por aqui, pelo levantamento dela, nós temos 80 musicoterapeutas entre mestres e doutores. Se não me engano, são 20 doutores. E aí ela está fazendo um levantamento de separação dentro das áreas, né, de conhecimento. Está sendo um trabalho bem bacana. Então, aproveitar e agradecer a Priscila por fazendo esse trabalho para a gente. Só em São Paulo? Vou atualizar. Em São Paulo. Em São Paulo. A Priscila está fazendo aqui em São Paulo. E dos perrengues da pesquisa, eu não entrei em doutoramento ainda. Não sei se vou fazer isso na minha vida ainda. Mas as vezes que eu tentei, já tentei umas 4 vezes, eu acho. Já perdi as contas. Mas 2 eu lembro, que na entrevista, né, eu fui aprovada nas partes escritas lá, e quando chegava na entrevista, eles olhavam assim para o meu currículo e faziam aquela pergunta básica. O que você pode contribuir para este programa e o que este programa pode contribuir com você? Você é musicoterapeuta do raiz do cabelo ao dedinho do pé. O quê? Quando vinha essa pergunta, eu já sabia, tô danada, tô ferrada. Porque a área da musicoterapia não fazia parte da educação musical, não fazia parte da ciência da saúde lá. Não, da ciência da saúde eu nem cheguei nessa parte. Que quando eu comecei com a iniciação científica aqui no HC, na parte de neurologia ali, epilepsia e tal, eles nos mandaram para a sala de espera, porque fiquem lá na sala de espera, vamos fazer música lá na sala de espera. Quase falaram assim para a gente. E aí ele pergunta, que música você vai tocar? Qual é a música certa para tocar na sala de espera? Aí eu olhei para ele e disse, nossa, o senhor fez uma pergunta muito importante, eu vou te responder amanhã, doutor, tudo bem? E ele, sim, tudo bem. Aí fui eu atrás de uma forma de dizer que música eu vou tocar, né? Porque eu não sabia que música eu ia tocar, não tinha como saber que música eu vou tocar na sala de espera. E aí eu encontrei um trabalho do Stefan Koelsch, né, de processamento musical, onde ele tem 7 etapas que o processamento sonoro musical acontece dentro do processamento neurológico. E aí eu peguei as 7 etapas e falei, é isso aqui que eu vou dizer para o cara. Eu vou dizer que nós vamos fazer a estimulação da fonte sonora, eu vou dizer que a gente vai ter etapas. Então, das 7 etapas, eu peguei 4, né, as 4 primeiras etapas ali do Koelsch, e falei, olha aqui, nós vamos fazer desta forma, nosso procedimento será esse, nós vamos estimular primeiro a fonte sonora, depois a associação, né, depois o reconhecimento, né, depois a associação, até chegarmos na significação, né, coloquei 4 etapas, e ali, na significação, nós vamos ouvir deles o que a lembrança na associação suscitou de canções ou de músicas e tal. E ele olhou, muito bem, pode fazer. Maravilha. Mas assim, a questão é o que você vai fazer, quase qual a escala que você vai usar, qual é a música que você vai tocar. E é impactante isso mesmo para nós, porque é um rigor metodológico, e eu acho que não era tanto rigor ali ainda, mas era uma metodologia, né? O rigor também, ele nos colocou assim, como é que você vai randomizar os grupos? Randomizar os grupos? Sabe, aquela coisa assim, randomizar os grupos. Sim, nós vamos fazer uma seleção. Uma seleção às cegas. Eu falei, vamos fazer uma seleção às cegas com cores. A cor vermelha vai para a sala de musicoterapia, a cor verde vai ficar na sala de espera. Vamos fazer assim. E ele, ok, pode ser assim. Mas era aquela coisa assim, tudo que para ele é usual.
mas para mim não era usual. Eu só queria uma oportunidade